Que Deus maravilhoso, não é verdade? Você ama o seu pai? Diga, Pai, eu te amo. E eu estou com o meu coração disponível para te ouvir e te obedecer. Amém? É importante a gente estar com o nosso coração disponível para ouvir e obedecer. Porque ouvir a gente ouve, agora obedecer é o melhor, né? A fazer. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre oremos confiantemente. E a palavra confiantemente eu sou bem detalhista, né? É um advérbio que indica a maneira como algo que é feito com confiança, segurança e convicção. Amém? Então vamos orar confiando no nosso Pai, na certeza, na convicção, na segurança que Ele nos responde. Amém? Você que está aí atrás, se aproxime que a gente fica mais quentinho. Que clima gostoso, né? Que a gente pode usar um blazer. Nunca mais eu tinha usado um blazer. Vamos preparar nossos blazers, casaco e tudo que é mais de quentinho, né? Que o inverno está chegando. Amém? Vamos lá para Hebreus 14. Vamos começar por lá. Hebreus 10, quer dizer. Desculpa, Hebreus 14 não. Hebreus 10. Aleluia. Versículo 19. 19 ao 22. A minha Bíblia, ela tem um título. E aqui ela diz assim, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Você sabia que orar é falar com Deus? Quem sabe disso, levante sua mão. Você sabia que falar com Deus é um privilégio nosso? Amém? Mas e Deus não escuta quem não é justo, quem não é crente, não? Queridos, esse grande privilégio de orar e de ter uma resposta começa por nós. Deus escuta todo mundo. Amém? Mas nós precisamos entender que nós somos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Levante sua mão. Diga, eu sou filho. Eu sou predestinado. Eu fui predestinado a ser filho. Amém? Então, o nosso primeiro acesso com o Senhor é um acesso de filho. Porque nós somos filhos, nós somos servos. Amém? Nós não somos primeiro servos, nós somos primeiro filhos. Amém, queridos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no 19, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, diga aproximemo-nos, ou acheguemo-nos, né? Algumas versões podem estar acheguemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes, diga guardemos firmes, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais agora, que vede que o dia está próximo. Você sabia que Jesus está voltando? Amém. Diga, eu sei até desde que eu era criança, ou desde que eu me converti, né? Que a gente sabe que Jesus está voltando. Mas Ele está voltando, está mais perto do que quando a gente era pequeno. Amém? E às vezes, querida, a gente não consegue perseverar nessa espera. E às vezes a gente pode estar deixando a dúvida chegar no nosso coração. Será que Ele vem mesmo? Será que os acontecimentos é realmente porque Jesus está voltando? Quem já perguntou isso? Não precisa levantar sua mão não, em nome de Jesus. Amém?
Mas isso pode chegar para nós, essa dúvida, essa incerteza. Porque a espera, e são muitas pressões, muitos desafios, muitas situações contrárias, adversas. E o mundo vai ficar pior. Desanime não, o mundo vai ficar pior. Diga, eu não sou daqui, nem vim para ficar nessa terra. Graças a Deus que a gente não é dessa terra e nem veio para ficar nessa terra. Então ela pode piorar o quanto ela quiser. Deus vai nos guardar. Amém? Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. A Bíblia fala sobre isso, que Ele é poderoso para nos guardar. Então, se Ele é poderoso para nos guardar, guardemos firmemente a nossa confissão. Porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Aleluia. Você está confiando em Deus? Amém. E esse pedacinho aqui que fala da gente considerar uns aos outros. É difícil, né? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que coisa difícil nesses últimos dias é a gente considerar o próximo. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Deus já conhece nosso coração, nosso pensamento. Não adianta a gente maquiar. Amém? Recebe? Não adianta a gente colocar uma máscara diante de Deus. Uma maquiagem que Ele já está vendo o que tem antes da maquiagem da gente. Não é verdade? Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa. E que coisa difícil é a gente considerar uns aos outros. É a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É difícil na hora de se alegrar. Porque às vezes pode ter uma pontinha de inveja. Uma coisinha lá. Não está num sermão, mas vamos lá. Amém? Esse não é o assunto. Não tem esse versículo aqui. Mas, queridos, lá em Gálatas 5, ele fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. A partir do 22, você pode ler depois. Gálatas 5, 22. A gente não vai ler agora porque realmente não está planejado. Eu preciso passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Amém? Mas só um parêntese, né, para isso. E às vezes a gente não consegue considerar uns aos outros. E a gente esquece que a gente não está andando em amor quando a gente não considera um ao outro. Quando eu não me alegro com a sua vitória. Quando eu não considero quando você está fazendo algo para Deus. Eu estou desprezando a unção que tem na sua vida. E queridos, tocar na unção na vida de alguém é perigoso. Amém? Tocar na unção, desconsiderar a unção na vida de alguém é perigoso. Amém? Só um parênteses. Vamos voltar. Se Deus quiser falar mais, Ele fala. Amém? Vamos para Efésios. Efésios 6. Às vezes a gente até pode não gostar do jeito de alguém, da cara de alguém, da roupa de alguém, do cabelo de alguém, né? É normal, né? A gente não precisa admirar tudo na pessoa. Não é verdade? A gente é livre. A gente não precisa olhar para uma pessoa e dizer: eu não gosto de nada nessa pessoa. E a gente esquece que essa pessoa, que às vezes a gente não gosta de nada, não se identifica com nada, não admira nada, é uma criação do Senhor. É um filho de Deus, assim como eu e você. E tem dons e talentos que a gente precisa valorizar. Amém? Aleluia. Efésios 6, 18. Vamos ver a partir do 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Diga, por todos os santos. E também por mim, para que me seja no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como se cumpre fazê-lo. Queridos, isso aqui era Paulo falando a experiência dele. Ele estava ensinando sobre oração, mas
ele estava passando por pressões. Dá para perceber que ele estava passando por pressões? Porque ele diz: ore por mim, ore por todos os santos e também ore por mim, para que me seja dada, ao abrir a minha boca, intrepidez. Ele estava sendo tremendamente pressionado, cheio de pressões, com vontade de desistir. Dá para perceber, né? Essa palavra aqui, intrepidez, quer falar de ousadia, não é verdade? E às vezes, querido, nós temos um propósito para cumprir. E a gente não tem somente a resistência do diabo. Às vezes aparece a resistência de pessoas. Quem já passou por isso? Você passa por isso? E, queridos, que pena que às vezes tem pessoas que atrapalham propósito na vida de outras pessoas. Aleluia, eu não ia falar disso. Vamos lá, Senhor. Eu disse que ele podia mudar. Então muda, Pai. Queridos, é muito perigoso a gente não somar com o propósito na vida de alguém. É muito perigoso a gente ser pedra de tropeço na vida de alguém. É uma palavra bem forte. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço é algo que machuca, que atrapalha, que está sempre ali. Está em todos os lugares, uma pedrinha de tropeço. Diga eu não. Diga eu mesma não. Longe de nós sermos essa pedra, amém? Nós precisamos estar confiando no nosso Deus, na nossa pedra angular, que é a nossa pedra principal, que é Jesus. E Ele nos ensinou e nos deu muitos exemplos da gente não ser assim. Amém? Aleluia. Vamos lá. E não tem jeito não para quem está assim? Diga, tem jeito. O jeito é arrependimento, amém? Ser tu uma bênção. Recebe aí. Ser tu uma bênção. Diga aí para o seu vizinho, olhe para ele, no olho dele. Diga assim, ser tu uma bênção. Amém? Sejamos uma bênção. Foi para isso que Ele nos chamou. Amém? Foi para isso que Ele nos colocou nessa terra. Não para se contaminar com essa terra. Não para ser parecido com o mundo que está sempre desejando o mal para alguém. Sempre está torcendo pelo mal de alguém. Sempre está atrapalhando a vida de alguém. Nós não somos como o mundo. Amém? Diga a jeito. Amém? Lá em João 5, 14. Mais tarde, Jesus os encontrou no templo e lhes disse: olha, que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Jesus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Queridos, Jesus aqui estava passando por pressão, não é verdade? Ele estava aqui passando por uma pressão, estava fazendo a obra de Deus. Estava fazendo aquilo que o Pai chamou ele para fazer. Milagres e prodígios, acompanhando Jesus. E os judeus perseguindo Jesus. Olha mesmo, os abençoados. Diga circunciso. Olha mesmo os circunciso. Perseguindo Jesus. Querendo atrapalhar a obra de Jesus. Queridos, que coisa, né? Aleluia. Vamos lá para mais um versículo. Eu queria indicar para vocês esses 2 livros. Não vai dar tempo eu ler algumas coisas deles. Mas são livros maravilhosos. A Arte da Oração, já li 3 vezes. E não me canso de ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. Você precisa ter esse livro na sua cabeceira. Deve ser o seu livro de cabeceira. Amém? E esse aqui, fininho, de Rick Renner. Como receber respostas do céu. Também é maravilhoso. Aqui ele vai falar os impedimentos. Nesse aqui ele fala também os impedimentos de você receber a oração. Mas aqui ele fala algumas coisas bem simples e bem poderosas.
Amém? Eu li ele hoje, mas não vai dar tempo para a gente ler ele. Deixa eu ver se eu consigo ler um pedacinho aqui, pelo nosso tempo, né? No capítulo 4, ele fala assim, peça de acordo com a vontade de Deus. Não há nada de errado em pedir a Deus para fazer algo por nós. Na verdade, ele nos convida a comparecermos com confiança. Foi o que a gente leu, né? Com confiança diante do seu trono para receber o que precisamos. Só temos de garantir o que pedimos a Deus esteja de acordo com a sua vontade. Nos diz, esta é a confiança de que temos nele, diga nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se já sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos lá para Hebreus 4:16. Bem rapidinho. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, diga misericórdia, e acharmos graça, diga graça, para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Nós precisamos chegar diante do nosso Pai, sabendo que Ele nos predestinou e Ele já nos comprou como filhos. Quem é filho aqui, dê um aleluia. Está fraco. Quem é filho aqui, dê um aleluia. Queridos, nós somos filhos. Você tem acesso direto ao seu filho? Quem tem acesso direto ao seu filho aqui? Levante sua mão. O seu filho tem acesso direto a você? Ou ele precisa agendar para falar com você? Precisa agendar? Gisele chega e faz, pai, eu quero conversar com o senhor dia 25 de março. É assim? Isaac Radas chega para o pai e diz assim, eu quero falar com o senhor daqui a 5 dias. O senhor tem tempo? É assim? É nessa burocracia todinha? Não é. Manda um WhatsApp, faz uma ligação, manda um áudio. É tão fácil, né? Hoje. Antes a gente não tinha nada disso. Quem alcançou aqueles... Eu esqueci o nome daquele aparelho que mandava um bipzinho. Mandava mensagem pelo um bip. Eu não sei se era bip o nome. Era um aparelhozinho assim. Você sabe desse aparelho. Eu não sou tão velha não, viu? Nem venha. Era bip o nome? Olha aí, bota aí o nome na internet. Bip para ver. Alcançou. É bip o nome? Era um bip, não era? Que as empresas usavam como um raidinho, só que não tinha fone nem nada. Era um quadradinho assim. Eu vou procurar a foto, vou mandar lá no grupo. Era um quadradinho assim que mandava mensagem e chegava rápido. Não tinha o WhatsApp, queridos. Não tinha. E eu não era tão velha assim. Eu acho que eu era adolescente, eu acho que eu deveria ter uns 15 anos. Uns 17 por aí. Não faz muito tempo não. Amém, igreja? Aí mandava aquela mensagem, a pessoa recebia, dava um bipzinho, não era bip, chegou uma mensagem, aí a pessoa olhava. Hoje é tudo muito rápido. E, queridos, a gente nem precisa de tudo isso. De WhatsApp, de Telegram, de mensagem, de Instagram, de Facebook, de bip, de telefone, nada para falar com o nosso Pai. Ele está disponível 24 horas por dia. Se você quiser falar com Ele na hora do almoço, Ele está disponível. Se você quiser falar com Ele de noite, Ele está disponível. De madrugada, Ele está disponível. Todo o tempo. Um dia eu estava orando e eu estava só pensando. E Deus falou comigo. Eu disse, eita, como o Senhor é rápido. Só pensando uma coisa. E antes de eu falar, Ele já falou comigo. Eu disse, aleluia, glória a Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, queridos. E Ele está disponível todo o tempo.
Ele sabe as intenções do nosso coração, Ele sabe nossos pensamentos, Ele sabe nossas razões, a nossa falta de razão. Ele sabe tudo. Tudo. Não adianta a gente esconder nada dele. Amém? Mas, querido, ele deseja nos melhorar. Ele deseja que eu e você sejamos melhores cada dia. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de a gente ser uma bênção. Olhe de novo para o seu vizinho e diga: ser tu uma bênção. Amém? Ele nos dá a oportunidade todos os dias. As pessoas, elas só veem os defeitos. É normal. Nós somos seres naturais. Não é verdade? A gente vê defeito rápido. Quem é rápido em ver defeito aqui? Eu confesso que eu sou. Não é porque eu planejo, é porque deve ser minha personalidade. Eu sou rápida, eu faço: não, peraí, Senhor, deixa eu me lembrar alguma qualidade. Puxa pela memória, Pai, me lembra aí. Puxa o download espiritual, me lembra aí as qualidades, por favor, Pai. Porque, queridos, se a gente ficar olhando para os defeitos das pessoas, a gente não vai considerar uns aos outros, como disse lá em Hebreus, que a gente leu agora há pouco. A gente não vai conseguir considerar a unção que tem na vida de, por exemplo, de Eva, que é tão caladinha. A gente não vai conseguir considerar a unção na vida de Aricelma, que é tão caladinha. Ou na vida de qualquer um de nós. Veio elas duas em mente. Amém? Porque às vezes a gente está vendo só os defeitos. E eu não estou dizendo que ela tinha defeito, não. Foi só um exemplo que me veio. Amém, queridos? E às vezes a gente se apega nos defeitos e a gente tem algum problema com aquela pessoa e a gente guarda aquele no nosso coração e a gente não consegue chegar confiadamente ao trono da graça e encontrar misericórdia e graça. Porque lá dentro do coração da gente tem uma poeirinha. E a gente está orando e a oração vai e volta. E não tem nenhuma resposta porque a gente está uma poeirinha dentro do nosso coração. A gente está com a mágoa, a gente está com aquele problema que a gente teve com alguém, vendo aquele defeito na vida de alguém. E a gente não está conseguindo orar confiadamente e chegar diante do nosso Pai e ter as respostas que nós precisamos. Você recebe? Aleluia. A vida de oração do cristão deve estar. Quer dizer, esse estar com R no final, porque tem o R no final e tem um acento no final. Você é bom em português? Eu não sou top das galáxias não, mas eu gosto de português. E o estar é uma situação, não é assim? Quem gosta de português aí me ajude. Mas o R no final é uma condição de ser. Então a nossa vida deve estar bem diante de Deus. Amém? Ela deve estar alicerçada e edificada sobre a palavra de Deus, pois esta oração sempre vai prevalecer diante das situações contrárias. Não adianta, queridos, a gente orar algo que não é a vontade de Deus. Não adianta, queridos, a gente orar com raiva, com mágoa de alguém, e a gente orar por aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a gente deve orar pelo nosso inimigo. Eu tenho que orar, porque ele abençoa. Estou com tanta raiva. Ai, que raiva daquele abençoado. Meu Deus, é melhor não orar não. Diga: Pai, me ajude, que eu não estou conseguindo orar não. É melhor ser sincero. Eu não estou conseguindo orar, eu estou chateada. Olha, fulano fez isso e isso comigo, que ele já sabe. Não é verdade? Fez isso e isso comigo. Eu não consigo orar por aquela pessoa, mas a Bíblia diz que eu devo orar. Então eu preciso obedecer a tua palavra, Pai. Me ajude. Aí a gente encontra o quê? Diga: misericórdia e graça. Amém, queridos? Nós precisamos ser claros com o nosso Deus. Não adianta, a gente pode enganar qualquer pessoa. Chegar na igreja, levantar as mãos, dar um salto, dar um pulo, dar uma carreira, dar um grito, dar um aleluia. E o coração todo errado. Diga: mas tem jeito. Tem jeito, amém? Vamos lá consertar o coração, botar ele no lugar que Deus quer. Lucas 22, 42, vamos lá. Para a gente concluir, a gente orar. O louvor pode vir, por gentileza.
Lucas 22, 42. Aleluia. 22, 42. Jesus, ele estava lá no Getsemane, querido. No Getsemane. E era os últimos momentos de Jesus na terra. Jesus, ele veio para morrer. Você sabia que Jesus, ele veio para morrer? Ele já sabia do destino dele. O que é que Deus te chamou para fazer nessa terra? Você sabe do seu propósito? Quem sabe, levante sua mão. Quem tem um vislumbre do seu propósito, levante sua mão. A coisa está feia, deixa eu perguntar de novo. Quem é que tem vislumbres do seu propósito? Você se vê assim, mas ainda não aconteceu, você não tem certeza, levante sua mão. Melhorou. Quem tem convicção do seu propósito, levante sua mão. Queridos, a convicção, a gente descobriu o nosso propósito. Até a gente cumprir o propósito, existe um caminho. Não é pecado, não se condena, não. Não vou dizer não, porque pode ser que me empurra agora. Não. Ninguém vai te empurrar. Deus é quem vai ver quando você estiver pronto e Ele vai encontrar você. Deus te encontra. Deus te encontra. Deus, Ele nos encontrou aqui no Portal Sudoeste. E Ele encontrou um espaço em nosso coração para fazer essa obra avançar. E todo mundo sabe, quem já me conhece, quem é da equipe, já sabe que eu não queria. Mas eu fiz uma oração de consagração. E é sobre essa oração que nós vamos orar hoje. Amém? Aleluia. 42. Lucas 22, 42. Jesus disse: Pai, se queres, ou se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Você pode ler comigo? Diga: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ele estava sofrendo, ele já estava com dores, ele já estava sofrendo todas as pessoas que você imaginar. Jesus aqui, ele estava querendo desistir, você pode ler em casa. Jesus, ele queria desistir, queridos. Porque afasta de mim, passa de mim esse cálice. Era uma coisa muito difícil para fazer, era morrer por nós, por mim e por você. E ele pensou em desistir. Diga glória a Deus que ele não desistiu. Ele foi até o fim. E ele fez uma oração de consagração, queridos. E o que é uma oração de consagração? É uma oração que consagra, que dedica e se submete à vontade de Deus. Jesus, ele não orou para mudar a vontade de Deus naquele momento. O propósito dele era morrer mesmo. Ele orou para submeter-se e cumprir o propósito chamado por Deus. Você pode ficar de pé? Vamos fazer essa oração de consagração hoje. Tem alguma coisa na sua vida que você não quer fazer? Todo mundo tem, não é verdade? Tem alguma coisa na sua vida que você se encontra hoje desanimado, desmotivado? Querido, querida e querido, desmotivação é independente de lugar. A desmotivação não vem para um lugar, vem para pessoas, seres humanos. E se você não se posicionar, aonde você estiver, vai chegar a desmotivação. E mesmo fazendo a vontade de Deus, é possível que chegue desmotivação. É possível que chegue vontade de desistir. Porque Jesus, ele estava na terra fazendo milagres e prodígios. Toda sorte de bem. E veio vontade de desistir no coração dele. E às vezes a gente corre do propósito, assim como o diabo corre da cruz. Eu falo isso para você com propriedade. Você está olhando para uma pessoa que passou muitos anos da vida correndo do propósito, correndo de deixar que Deus faça a vontade dele.
E eu sei o que eu passei. E Deus quer te dizer hoje à noite: você não precisa sofrer. Você não precisa se esconder. Adão, quando ele pecou, porque ele saiu da vontade de Deus, ele se escondeu porque ele sabia que estava errado, queridos. E Deus disse: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus deu um esquecimento dele? Ele precisava de ômega 3 nessa hora. Deu um esquecimento, de repente Deus disse: eu não sei onde é que Adão está. E agora? Eu me perdi Adão. Ele queria que Adão respondesse e se arrependesse e dissesse o que ele estava fazendo de errado. Fugir do propósito de Deus é pecado, queridos. Fugir da vontade de Deus, se planejar para não cumprir a vontade de Deus, é pecado. Nascemos para uma coisa e essa coisa precisa acontecer. Não adianta fugirmos. Ele vai nos encontrar, mas o diabo também vai nos encontrar e vai impedir muitas coisas. Não sejamos fáceis na mão do diabo. Não sejamos uma presa fácil na mão do diabo. Você recebe? Não seja uma presa fácil na mão do diabo. Não saia do propósito, não abra portas para ele fazer da sua vida o que Deus não planejou. Você não precisa passar a vida inteira. Aleluia. Me dê mais um tempinho, viu? Você não precisa passar a sua vida inteira com a vida difícil. Deus é o nosso facilitador. Nós não precisamos passar a vida. Tudo que a gente vai fazer é difícil. E tudo que a gente vai fazer é complicado. Queridos, existe um preço alto demais para pagar se sairmos da vontade de Deus. Melhor não. Mas, Pai, eu sonhei, eu planejei, queridos, como eu sonhei, como eu planejei, está bem longe do Portal Sudoeste. E não é porque eu não gostava do Portal Sudoeste. Não, eu escolhi esse nome para não gostar. Não era isso, eu tinha outros planos. Eu tinha outros alvos. Quem sabe é Deus se vai se cumprir os desejos, os sonhos e os vislumbres. E se vai se cumprir, o tempo é dele. Mas, queridos, nós não devemos paralisar. Não. Eu estou lhe dando isso, Solange, receba. Aí Solange diz: não, eu quero a sua Bíblia. Sua Bíblia de estudo da mulher. Mas, Solange, eu estou lhe dando, marca a página. Do mesmo jeito, é o propósito de Deus. Ele está nos dando aquilo que está no coração dele, aquilo que ele sabe que eu e você vai ser um sucesso e uma bênção. E a gente está querendo algo maior. A gente está querendo outra coisa. Porque, isso é tão... Eu não vou nem dizer os nomes. Melhor não, né? Isso é tão insignificante. Vamos resumir só nessa palavra. Senhor, isso é tão insignificante, tão pequeno diante do que você tem para mim. E daí? Será que Deus não sabe o que Ele tem para você? E será que Ele não sabe que o que você está começando vai prosperar? Será que Deus, Ele não sabe, queridos? Aleluia. Será que Deus, Ele não nos conhece e não sabe o processo que a gente tem que passar de crescimento? Diga sim, Ele sabe. Ele sabe, queridos. E Ele sabe perfeitamente aonde Ele quer nos levar, aonde Ele quer que eu e você cheguem. E Ele sabe onde eu e você vai estar plantado e vamos ser uma bênção. E vamos progredir naquilo, exatamente naquilo que Ele chamou a gente para fazer. Queridos, nós não temos muito tempo na terra. Não se confie que nós temos muito tempo na terra. Nós não sabemos quantos anos ainda temos nessa terra. E não é porque a gente vai morrer, não. É porque a gente vai subir. Diga, eu vou subir para um lugar mais alto, para um lugar perfeito que está lá preparado, bem bonitinho para mim e para você. E lá não haverá ranger, não haverá dores, não haverá choro, não haverá problemas.
Não haverá boletos. Oh, glória, dê um glória. Não haverá dores de cabeça com coisas, situações adversas, pressões. Não haverá. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que você colocou, Pai, diante de nós. E é uma opção minha e dos meus irmãos obedecer. A sua palavra diz: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Existe uma condição, Pai, e eu quero colocar diante de ti. Este melhor da terra vai chegar mediante a nossa obediência. Nos dê sensibilidade, Pai. Nos dê sensibilidade para entender o processo do nosso crescimento. Tudo aquilo que você quer para nossas vidas. Que sejamos uma bênção em suas mãos. Que sejamos uma bênção no lugar que estamos plantados. Que sejamos uma bênção para o outro, Pai. Que consideremos uns aos outros como você deseja. Que consideremos a oportunidade que você tem nos dado. Que consideremos as oportunidades que vão se abrir diante de nós. Que consideremos, Pai, o crescimento. O nosso futuro depende do nosso presente, Pai. Que cada um de nós nessa noite entenda perfeitamente o que eu preciso fazer agora, hoje, neste tempo, nesta estação. Que cada um de nós entendamos isso. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por sua palavra, por suas instruções, por tudo que você colocou diante de nós, Pai. Eu quero orar agora, Pai, pela nossa igreja, pelo nosso povo que você nos confiou. Por aqueles valentes, Pai, que estão conosco. Os que se foram, se foram. Os que desistiram deste lugar, desistiram. Mas existem pessoas fiéis que estão conosco, Pai, pegando junto. E mais pessoas vão chegar. E eu oro por essas pessoas que estão, Pai, que elas se apeguem firmemente, cada dia mais, na visão que você deseja para este lugar. E as que vão chegar, Pai, que peguem logo a visão que você tem para este lugar, para essa igreja, Pai, para o crescimento que você tem para alcançar essa região. Cada pergunta, cada questionamento seja respondido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Mas eu quero colocar diante de ti os trabalhadores desta seara, que nós estamos rogando para chegar. E estão chegando, Pai. E os que estão serão fortalecidos para fortalecer esses que estão chegando, Pai. E logo, logo nós veremos uma grande equipe e uma grande obra, Pai. Muitas pessoas alcançadas, porque todo o nosso trabalho é por vidas. Todo o nosso esforço é por vida. Toda a nossa dedicação é pelas vidas. Todo o trabalho, todo cuidado, todo zelo para arrumar um ambiente, para preparar eventos, para fazer coisas, Pai. Tudo é para a sua glória e para alcançar pessoas. Muito obrigada pela graça disponível, Pai. Pela ousadia, pela intrepidez em nossas vidas, cada um de nós. Que aqui está e que os vão chegar. Pela ousadia de cumprir o que está no seu coração. Pai, você pode contar conosco. Você pode repetir, diga: Pai, você pode contar comigo para fazer sua vontade se cumprir. Aleluia, muito obrigada, Pai, por ousadia e intrepidez em cada um, em cada servo seu neste lugar, em cada filho seu neste lugar, Pai.
nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Pode sentar um pouco. Era isso. Era isso que eu tinha no coração para passar para vocês, na verdade. Tinha outra coisa, mas Deus queria dizer isso. Amém? Então vamos lá obedecer nosso Pai. Você recebeu? Você foi edificado? Eu recebi muito, queridos. Amém? Radassa.